Maintenant, est-ce que vous avez... Pergunto se eles têm novidades. E ele responde que já sabem quando e onde houve a ocupação humana. Qui sont ces populations? Queremos compreender quem eram esses povos. Tentamos ver quais utensílios eles fabricavam, quais conhecimentos e técnicas utilizavam e como organizavam o habitat. É a história da América do Sul, não apenas do Brasil, mas de todo o continente. C'est pas la préhistoire du Brésil. O arqueólogo completa dizendo que é preciso mudar a compreensão do homem pré-histórico. Repensar a imagem de pessoas ignorantes que viviam como macacos. C'est quoi? C'est Voilà, le singe. Fazer o que eles faziam não é fácil. Para reproduzir estes instrumentos, precisamos de pelo menos 6 meses de aprendizagem. Il faudra 6 mois d'apprentissage avant de réaliser ces outils-là. E ao agradecer pela entrevista, ele completa. Merci beaucoup. Que ça intéressera le public, parce que c'est son histoire. Espero que isso interesse ao público. É a história do povo brasileiro e da humanidade. É preciso que o Piauí seja conhecido por esse trabalho. Eu conheço apenas 2 ou 3 endereços mundo afora onde há algo assim. Moi, je connais 2 ou 3 endroits au monde où on a ce type de travail. Os estudantes brasileiros que trabalham com a equipe francesa sabem da importância do local e se orgulham de fazer parte da missão. Para a gente é um privilégio estar aqui, porque são apenas 8 estudantes, né, no total, que está tendo a oportunidade de estar aqui na missão. E, assim, são técnicas e métodos bem diferentes, né? É uma oportunidade única porque o Boidat, vamos dizer assim, é o cara do trabalho com pedra lascada. O currículo é top de linha. Cada toque de espátula e movimento do pincel é uma descoberta em potencial. E até que os achados se tornem públicos, ainda há um longo caminho pela frente. O resultado da dedicação de todas essas pessoas em campo de nada adiantaria se não fosse o trabalho pós-descoberta nos laboratórios. E é para lá que vamos entrar em uma área exclusiva dos pesquisadores. E aí, é claro, tem mais surpresas: fósseis, esqueletos, utensílios do homem pré-histórico. Impossível não se impressionar. E ainda, como o passado ainda dá frutos e garante renda para a comunidade. A gente já mostra para você em um instante só. Horas, dias, meses e anos, milhares deles. O tempo seguiu seu ritmo. E na Serra da Capivara, o passado, antes escondido e enterrado, agora virou presente, exposto para todo mundo ver. Graças ao esforço de muita gente. De nada adiantaria os trabalhos em campo se nos laboratórios não houvesse uma equipe preocupada em desvendar os mistérios de cada achado. E é aqui, atrás destas portas, que as pinturas, os fósseis e outros vestígios do passado na Serra da Capivara são separados, classificados e estudados. É como se eles renascessem nas mãos dos pesquisadores. No laboratório de paleontologia, o destaque é para os gigantes do passado. Dá só uma olhada no tamanho desse crânio. Era de um toxodonte. Pela reconstituição, ele parecia um rinoceronte. Também tem fósseis de um tatu enorme, de mastodonte e da preguiça gigante. Tudo encontrado na região. A gente está tentando, reconstituir aí como era a vida desses organismos no passado da região. A gente consegue descobrir, por exemplo, por que esse animal foi extinto, por exemplo, o mastodonte que está aqui
do lado? Sim, a partir da reunião de dados, né, de vários sítios, a gente consegue formular hipóteses sobre essa extinção. Então, assim, estudando diversos sítios, a gente vai como que juntando os tijolinhos ali para montar esse panorama, né, de como teria sido essa extinção. Tende-se a aceitar, até o momento, essa hipótese das mudanças climáticas. E montar esse quebra-cabeça é importante para a gente hoje? É bastante importante porque vai ajudar a gente a entender como era a fauna no passado e como esses animais respondem às mudanças climáticas. Isso vai ajudar a gente a lidar com essas alterações daqui em diante, né? E entender como os organismos podem se adaptar ou não a essas alterações. Inclusive o homem. Exatamente. Outra sala é dedicada às pesquisas com materiais líticos, como as pedras lascadas. Vendo assim, sobre a mesa, parece uma coleção qualquer, mas o olhar das arqueólogas e técnicas é preparado para descobrir as marcas do homem. Ao lado fica o laboratório de cerâmica. O que chama a atenção são os vasos usados no passado para enterrar os mortos. São vários, de idades, tamanhos e formatos diferentes. A descoberta mais recente e talvez a mais importante feita até agora neste setor é a desta urna funerária. Como em outras encontradas aqui na região, ela também guardava um esqueleto humano. O que impressionou mesmo os pesquisadores foram os detalhes decorativos da tampa da cerâmica. Os desenhos preenchem cada espacinho da peça, traços firmes e graciosos. Muitas vezes, as urnas chegam ao laboratório em casulos de gesso como estes. Eles passam pelos especialistas em vestígios orgânicos. É preciso estudar os esqueletos que permanecem nelas. Em alguns casos, havia mais que ossos humanos. Eram colares e enfeites enterrados com os mortos. Foram encontrados 3 enterramentos, 3 sepulturas, contendo 16 indivíduos. Esses indivíduos estavam ricamente adornados com vestígios animais, né? Canelas de veado, ricamente polidas e cortadas de uma maneira bem interessante. Nós temos esse adorno que é com caninos de felino, junto com dentes de raposa. Esse colar aqui são dentes de raposa. Aqui nós temos também um colar com ossos de aves. E eles utilizavam muito conchas também. E isso daqui é dente de? De onça parda e onça pintada. Interessante. Isso aqui significam traços culturais, né, de uma sociedade. E só para a gente entender, por que estamos usando máscara nesse laboratório? Qual a importância dessa? Nós estamos usando porque aqui temos esqueletos humanos que vão para análise de DNA e a gente não quer contaminar o ambiente. Então daí a máscara. Exatamente. E bem ao lado dos laboratórios fica um dos frutos mais importantes de todo o trabalho na Serra da Capivara. O Museu do Homem Americano reúne as principais descobertas feitas no parque desde o começo das pesquisas, em 1973. Como o crânio Zuzu, que tem mais de 10 mil anos de idade. O interessante é que ele tem uma aparência muito diferente daquelas dos índios brasileiros modernos. Com a mandíbula e os outros ossos da face projetados para frente, ele lembra os atuais povos africanos ou os nativos da Austrália. Seriam os primeiros imigrantes brasileiros? Também tem o esqueleto de uma mulher que dormia quando um bloco de pedra a soterrou há 9.800 anos. Os ossos ficaram preservados. Esta urna guarda o esqueleto de uma criança que viveu há 840 anos. Um mapa mundi sinaliza sítios arqueológicos ao redor do mundo. É a dispersão do Homo sapiens. O telão exibe pinturas rupestres e o som ambiente é especial para nos levar a uma viagem ao passado. Mas a modernidade está presente nas telas interativas. Dona Francisca de Salvador adorou.
E aí eu vi que a senhora estava pincelando essa tela. Adorei essa tela também. Então, eu não conheço, queria saber como é que funciona. Vou pedir para a senhora me ensinar como é que funciona. Ok. Isso. E aí, o que eu tenho que Você fazer? pega o pincel, Ah. vai passando devagarzinho e vai aparecendo as molduras. Aqui são os morros, né? esqueletos. Suas camadas, esqueleto. Então, meio que a gente vai pincelando. Pincelando, vai aparecendo. Então, a gente tá arqueólogo. É, mais ou menos isso. O museu conta ainda com vestígios líticos como essa ponta de flecha e várias pedras lascadas. Esta seria a evolução dos instrumentos, da pré-história aos dias atuais. Nós queremos que o que os homens pré-históricos deixaram aqui nesta região sirva para o desenvolvimento dela, porque é uma região extremamente pobre. Realmente, quando eu cheguei aqui a primeira vez nos anos 70, era uma coisa miserável, não é? E tem um potencial imenso. Por isso, nós, então, fizemos questão que todo o material proveniente das nossas pesquisas ficassem aqui na região. A presidente da fundação revela que os planos para o Parque Nacional da Serra da Capivara são, como ele próprio, grandiosos. Nós estamos apresentando à Unesco, neste fim de ano, em outubro, todos o relatório e o questionário para ser declarado um geoparque. Geoparques são regiões que têm fatos geológicos, monumentos geológicos importantes. Porque nós temos monumentos geológicos fantásticos, paisagens maravilhosas. E enquanto o turismo ainda está engatinhando na serra, tem gente que não quer ficar parado. A mesma argila utilizada no passado na produção de vasos, gamelas e urnas funerárias hoje virou fonte de renda para moradores da região. Eles se uniram, aprenderam a técnica e criaram uma fábrica de cerâmica. Tudo inspirado nas pinturas rupestres do parque. A matéria-prima é sustentável, retirada do fundo de poços e barragens d'água. Depois do preparo inicial, ela segue para as mãos hábeis de quem vai modelar as peças. Recebem um primeiro acabamento, vão para o forno e depois as pinturas são feitas em baixo relevo, manualmente. Trabalho de artista mesmo. Em poucos minutos, os desenhos ganham vida. Seguem para o forno novamente e saem assim, prontas para encantar. Hoje, 45 pessoas de 3 comunidades do entorno do parque trabalham na fábrica, que vende para grandes marcas no país todo e exporta para outros países. É a Serra da Capivara, impressionando o mundo mais uma vez. Você pensar que alguém teve uma ideia em 1989 e que essa ideia, por nosso trabalho, está entrando já está no século XXI com uma qualidade muito boa, que as pessoas reconhecem, que realmente é o passado trabalhando o presente com a ideia de futuro, né? E com a pré-história no meio. Com a pré-história no meio. Antes dessa pessoa ter a ideia, os índios lá atrás faziam essas pinturas. Isso. E hoje... A pré-história, né? A pré-história que está levando o futuro de toda uma região. E para as comunidades locais, isso representa também hoje ainda é fonte de renda, eles melhoraram de vida por conta da cerâmica? Com certeza. Praticamente todas as casas têm pelo menos uma pessoa trabalhando na cerâmica, que houve uma mudança muito forte de melhoria de vida, social. Na linha do tempo, o Parque Nacional da Serra da Capivara é apenas um recém-nascido, com potencial para crescer muito. Só que o tempo voa e cobra seu preço. É preciso investir, acreditar e preservar, para que a região possa finalmente cumprir seu ideal, que não é a miséria do povo, e sim a riqueza do conhecimento.
Ficou com vontade de ver de perto todas essas marcas do homem pré-histórico? Então acesse o portal do Terra da Gente. Lá tem informações sobre a região, com contatos importantes e o lugar onde a equipe ficou. Depois dessa viagem ao passado, que tal uma hora do rancho daquelas bem reforçadas? O convidado do Jacarejão vem chegando com uma receita caprichada, arroz com carne seca. Falando assim parece algo simples, mas o preparo é que dá o charme e o sabor diferenciado ao prato. Então não perca os detalhes a seguir. Hora do rancho. Oi, pessoal! Estamos aqui na beira do rio Piracicaba com o nosso amigo, o Gordo. Como é que tá, Gordo? Bom, né? Outra vez comendo. Vamos comer mais um pouquinho. Que delícia você vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma receita bem simples. É só pegar um arroz que sobrou na sua casa, uma carne seca e misturar tudo. É uma receita que chama carne seca no arado. Nós vamos fazer num disco de arado, mas se você não tiver o disco de arado, você faz uma panela qualquer da sua casa lá. Tá certo. E que ingredientes que você vai usar, Gordo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a carne seca. Olha aí. O arroz, que já tem que ser cozido, um tempero completo. Olha aí. Azeite, pimenta vermelha fresca. Tem um pouquinho de verde junto aqui, mas é fresca, tá? Tá. Cebola, bacon, ervilha fresca, tomate e bastante cheiro verde. Vamos começar? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é começar a fritar o bacon. E na dúvida, é só acessar o nosso portal para pegar as medidas todas aí, as quantidades todas dos ingredientes. Arado bem quente. Bem quente, tô sentindo daqui o calor. Muito bem. Dá uma picadinha no alho. Você tá meio quieto hoje, por quê? Estou com fome. Percebi isso, cara. Aguardando esta deliciosa receita de tropeiros. Você sabe de onde vem essa receita? Os bandeirantes, quando vinham desbravar o Brasil, o estado de São Paulo, esse era o prato mais prático que eles tinham para fazer. Logicamente que eles não tinham ervilha, não tinha tomate. E por coincidência, o rio Piracicaba faz parte da bacia do rio Tietê. Do rio Tietê, exatamente. Eles passaram por aqui também. Bom, já deu uma douradinha no alho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Agora nós vamos jogar o bacon. Vai lá. Não precisa cortar muito pequeno. Lembrando, né, Gordo? Oi. Que não precisa fazer no arado. Pode fazer não, quem não tiver qualquer panela. Pra você ter uma ideia, isso aqui pesa 30 quilos. Não precisa, você pode fazer numa panela na sua casa, uma panela que você quiser. Aquelas frigideiras preta, qualquer panela. Ela tem que ser um pouco grande, né? Tá certo, e o cheiro está uma delícia, hein? Tá bom, já tô o cheiro tá sentindo bom. o cheiro aqui. Jacaré? E agora, Gordo? O bacon já tá frito, ó, o alho já tá frito. Agora vamos à segunda etapa, vamos colocar a carne seca. Que já está pré-cozida. Pré-cozida e dessalgada, hein? Não vai colocar carne seca do jeito que você compra, não, hein? Senão ela fica muito salgada, né, Gordo? Fica salgada, fica brava. Aqui já tá pré-cozida e dessalgada. E agora, Gordo? Agora nós vamos acrescentar a cebola. Aqui tá pronto, ó, o bacon, a carne seca. Muito Agora bem. vamos acrescentar a cebola. Gordo, como é que você cortou essa cebola? Eu cortei em pétala, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. É um jeito de chorar menos, ó. Você chora menos quando corta assim. Tá certo. Tá vendo? Vamos colocar? Cebola no arado. Cebola na coisa. Continua mexendo. Ela que tá tudo em pétala, ela vai, conforme ela vai esquentando, ela vai soltando. Tá certo. Tá? Ela vai soltando e vai ficando tudo separadinho. Agora nós já vamos colocar a pimenta para ela dar uma... para já ir começando a dar um gostinho, tá? Pimenta fresca, né? Pimenta fresca. Dedo de moça fresco. Muito bem. Ó, agora você vê que já murchou a cebola, já incorporou tudo. Agora vamos colocar a ervilha. Tá certo.
e o tomate. Pode colocar os dois juntos. Muito bem. E continuar mexendo. E o prato fica bem colorido, né, gordo? Fica colorido, fica bonito. Ele é prático de fazer. Você pode mudar a carne seca para frango. Fazer com um peixe mais consistente, um cascudo, uma tilápia. Tá certo. Pode ser feito também. Olha a dica aí do gordo. Agora nós vamos pro arroz. Vamos lá.